E depois de 2 anos de espera, finalmente esse dia chegou. Sejam bem-vindos ao Palácio de Versalhes. E essa é uma dica valiosíssima. Chegando em Versalhes, vai ver carros estacionados por toda a cidade tomada de movimento, mas há grandes estacionamentos diante do palácio. E o valor da hora é de 3,75 €, o que vale muito a pena, não precisar caminhar um longo percurso, o estacionamento já é aqui em frente, é muito fácil, ó. O palácio está atrás de mim, estacionamento aqui, muito mais fácil, seguro e num preço dentro da média. A gente pegou estacionamentos em outros lugares que estavam numa média de 4, 5 € a hora, então 3,75 tá realmente dentro do esperado. E vamos lá que eu quero mostrar tudo desse lugar que foi um dos passeios que a gente estava mais ansioso para fazer. E já se prepare, porque eu já sei que vai ser um vídeo longo, porque eu não quero cortar nada nessa edição. Quero aproveitar cada detalhe e mostrar o máximo possível de informações sobre o Palácio de Versalhes. E já na entrada há uma informação importante. A segurança aqui no palácio é uma prioridade, dada a importância histórica desse lugar. Então a gente tem esses controles aqui na entrada, a restrição de alguns objetos. Há a presença de seguranças por todos os lados, além das câmeras de vigilância, que são muitas. Mas há um aviso muito importante que até nos chamou bastante atenção. Vocês vão ver que ao longo do vídeo, em vários momentos, o Pedro aparece segurando a mochila na frente. Isso porque durante todo o passeio, nos alto-falantes, era noticiado o tempo inteiro a presença de pickpockets, né? A presença de batedores de carteira. E como é um lugar muito lotado, muitas multidões, é quase impossível controlar isso. Então é bem importante que mesmo que a gente esteja maravilhado com a beleza do lugar, com as obras de arte, é fundamental evitar distrações e estar sempre cuidando dos seus pertences. Leve o mínimo de coisas possíveis e o que levar, mantenha sempre, sempre, sempre muito junto ao seu corpo. E diferente de muitos vídeos, a gente já consumiu muitos vídeos sobre o Palácio de Versalhes, diferente da maneira como a gente estuda na escola, eu decidi falar um pouquinho sobre como está composto e dividido o palácio com informações mais simples, já que são informações muito repetitivas que a gente já viu em muitos lugares. Se poderia dizer que o Palácio de Versalhes está dividido em 5 grandes pontos. O primeiro, que é o palácio principal, onde nós começamos o nosso passeio, onde há os apartamentos do rei, os apartamentos da rainha, a galeria dos espelhos, a capela real e a ópera real. A segunda etapa, a gente passa pelos domínios do Trianon, em que há o grande Trianon e o pequeno Trianon. Na terceira etapa, a propriedade da Maria Antonieta, e o Teatro da Rainha, que é um pequeno teatro que foi construído especificamente para agradar Maria Antonieta. Na etapa 4, nós passamos pelos Jardins de Versalhes, então há os jardins formais, muito conhecidos pelas suas fontes ornamentadas e as esculturas. Há os pequenos bosques por dentro desses jardins. Há o Grande Canal, que é um canal artificial que vai formar o eixo central desses jardins. Na etapa 5, a gente tem as outras estruturas, que são os estábulos reais, a parte onde há essa plantação de laranjas, que em francês seria orangerie. Há também a Galeria dos Carros, onde há várias carruagens reais e alguns outros veículos históricos. A
medida em que a gente vai avançando no passeio, eu vou tentar deixar em algum local da tela a informação de por onde a gente está passando, para que através dessas imagens vocês possam ir acompanhando e ligando o nome ao lugar. E para visitar o Palácio de Versalhes, há vários tipos de ingressos disponíveis. Você pode fazer essa compra lá no site do Get Your Guide, há outros como Tivitatis. Mas a gente fez essa compra diretamente no site do Palácio. E cada uma dessas opções tem diferentes experiências e, claro, diferentes preços. Nós começamos a nossa visita entrando lá pela entrada principal, visitamos toda essa parte, obras de arte, aposento do capitão da guarda. Agora vamos para este lado aqui, em que a gente tem os grandes aposentos e a Galeria dos Espelhos, que é esse que é o lugar mais famoso do Palácio de Versalhes. Da tua carruagem mesmo, né? Canetinha de ouro. É um lápis. Gentinho. Olha, amor, a chave. Uma dica super legal é, uma vez que você faça a compra do seu ingresso, é enviado para o seu e-mail um QR Code. Você pode baixar o aplicativo no seu celular e ter ainda mais informações durante o passeio. O Palácio de Versalhes tem uma relação estreita e significativa com a música clássica. E aqui vão alguns dos principais pontos que destacam essa relação. Item 1, o Centro Cultural e Artístico. Sob o reinado de Luís XIV, o Palácio de Versalhes tornou-se um centro de cultura e arte na Europa. O rei era um grande patrono das artes e promoveu música, dança, teatro. Ele acreditava que a arte era uma extensão do seu poder absoluto. Item número 2, Jean-Baptiste Lully. Luís XIV nomeou Jean-Baptiste Lully como diretor da Academia Real de Música. Lully, um compositor italiano naturalizado francês, é considerado um dos pais da música barroca francesa. Ele compôs inúmeras óperas e balés, muitos dos quais foram estreados em Versalhes. E a sua música é profundamente associada ao esplendor e ao glamour da corte de Luís XIV. Inclusive, ela vai começar a tocar agora. Item 3. Salões e Jardins de Versalhes. O palácio e seus jardins forneciam um cenário magnífico para apresentações musicais. Grandes festas e eventos conhecidos como os grandes esguichos eram frequentemente acompanhados por música ao vivo.
com compositores da corte criando peças específicas para essas ocasiões. Versalhes abrigava uma das mais renomadas orquestras da época, conhecida como os 24 Violinos do Rei. Essa orquestra era composta por alguns dos melhores músicos da Europa e realizava concertos regulares no palácio. A corte de Luís XIV e o Palácio de Versalhes tiveram uma influência significativa na evolução da música barroca. O estilo grandioso e elaborado da música associada a Versalhes refletia a pompa e a cerimônia da vida na corte. E ainda falando do teatro de ópera, o Palácio de Versalhes abriga o famoso Opéra Royal, um teatro de ópera inaugurado em 1770 durante o reinado de Luís XV. Este teatro foi uma das maiores casas de ópera da Europa na época e continua sendo um local importante para a música clássica até hoje. E não, gente, eu não tô seguindo a cronologia daquilo que eu falo, tempo e os cômodos do palácio que a gente está visitando. A ideia é que eu vá contando parte da história desse lugar de forma muito breve à medida em que a gente vai avançando. Então não há uma correlação entre o que eu tô falando e o lugar que eu tô mostrando. E sem dúvida alguma, um dos aspectos de decoração e arquitetura que mais nos chama a atenção são esses elementos em dourado, essa riqueza de detalhes, brasões, portas esculpidas, muito sol. Por que será, né? E não apenas porque estávamos nos aposentos reais com todas as suas obras de arte, com lustres magníficos, mas cada detalhe importa por aqui. Nesse momento, Pedro tinha visto um gancho onde é presa a cortina, que é fabuloso. Então imagina a riqueza de detalhes de cada cantinho pensado para encantar. E além de tudo isso, esses detalhes são marcos da história, da arquitetura, da beleza, da decoração, do design que sobrevive ainda mesmo depois de séculos. Dentre as muitas informações relevantes sobre esse lugar, eu preciso dizer que o Palácio de Versalhes recebe cerca de 10 milhões de visitantes ao ano. E esse número inclui tanto os visitantes ao palácio em si, quanto aos seus jardins, Grande Trianon, Pequeno Trianon, a propriedade de Maria Antonieta. Mas um ponto que eu preciso destacar, e eu não vou ficar aqui falando sobre a grandiosidade, sobre a beleza deste grande salão cheio de espelhos, mas sim sobre as turmas de estudantes. Esse foi um ponto que me pegou em cheio. Imagine então poder fazer o seu passeio de escola sendo criança, visitando aqui o Palácio de Versalhes. Só no dia de hoje nós vimos escolas do interior da França, escolas da Itália, da Inglaterra. Imagina ser pequenininho e poder ter a sua aula de história por aqui. Vem comigo. As escolas levam seus alunos para visitar o Palácio de Versalhes por várias razões educativas, culturais, históricas e filosóficas.
A visita ao palácio oferece uma experiência imersiva que complementa os estudos teóricos em sala de aula e proporciona um aprendizado de fato enriquecedor. Seja para falar sobre a realeza francesa, sobre eventos históricos importantes, ou ainda para falar sobre a arte e a arquitetura barroca, sobre os jardins e paisagismo, para falar sobre esse ambiente de Versalhes que foi tão frutífero para que filósofos iluministas criticassem a monarquia. Não acredito que bem no dia que eu vim tá tudo chamativo. Tudo chão batido. Eu quero nadar na piscina do castelo. Tu quer nadar na piscina? O passeio ainda pode incluir estudos avançados sobre engenharia hidráulica, representados pelas fontes e pelo incrível sistema de irrigação dos jardins. É possível falar sobre a própria cultura francesa, sobre a valorização do patrimônio. E claro, isso é um ponto que me marca muito, que agora viajante, influencer, mas antes de tudo eu sou professora, então para mim é importante pensar nesses passeios, nessas referências todas, não apenas como conhecimentos específicos, mas também como desenvolvimento pessoal. Então, as visitas a lugares históricos ajudam crianças e adolescentes a se desenvolverem a curiosidade, a observação crítica, a apreciação e valorização do passado e os impactos desse passado na vida, nos privilégios, na cultura, na política. E tudo isso faz muita diferença. Esse é um diferencial bastante impactante que a gente já tem acompanhado nesses 2 anos de viagem pelo mundo. Então vamos falar um pouquinho de história. Desde 1682, quando o então rei Luís XIV sai de Paris e vem para esse vilarejo que era Versalhes, que na época era só uma área rural e hoje é um dos subúrbios famosos de Paris, a família real ficou aqui até 1789, quando foi obrigada a voltar para Paris. Então Versalhes foi o centro do poder do antigo regime aqui na França. A Galeria das Batalhas foi, sem dúvida, a parte que mais me chamou a atenção. É uma das partes mais impressionantes e históricas do Palácio de Versalhes e foi criada para destacar a glória militar da França ao longo dos séculos. Ela foi criada por ordem do rei Luís Filipe em 1837. Entre as suas principais características, é importante mencionar as pinturas que são monumentais, são gigantescas. A galeria é adornada por 33 enormes pinturas que retratam batalhas famosas, desde a Batalha de Tolbiac, em 496, até a Batalha de Wagram, em 1809. Essas pinturas foram feitas por artistas extremamente renomados do século XIX. Há ainda placas comemorativas, então cada pintura é acompanhada por placas de mármore que descrevem a batalha e as suas principais figuras, quem foram essas personalidades importantes de cada uma dessas lutas. Entre uma pintura e outra, há alguns bustos e estátuas, né? Então são 80 bustos de mármores que representam generais, almirantes e outros heróis militares da França. Uma curiosidade sobre esse lugar é que a galeria foi criada em apenas 2 anos, que foi uma tarefa impressionante para a época, né, considerando a escala das obras de arte e a complexidade da decoração disso aqui. O rei Luís Filipe, ao transformar parte do palácio em um museu, procurou reconciliar a monarquia com a república e criar um espaço de memória para todas as eras dessa grande história francesa.
E assim nós seguimos em direção aos jardins e aos domínios do Trianon. E esse dia tava com um clima maluco. Choveu muito, depois fez sol, fez frio, fez calor e a gente tentou aproveitar ao máximo dessa experiência, mas infelizmente não visitamos todos os pontos. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês do pouco que a gente viu dos jardins, que sim, estavam em manutenção. Tem uma imagem, uns minutos atrás, em que o Pedro comentava que estava tudo chão batido. Pois é, eles estavam trocando as flores e fazendo alguns pequenos reparos, então nem todas as partes do jardim estavam acessíveis, estavam abertas. Incluso no nosso bilhete estava o passeio, então esse trajeto com esse mini trem que passa a cada 10 minutos e é possível descer no Grande Trianon, Pequeno Trianon, no Grande Canal. E nesse momento nós descemos no Grande Trianon. Preferia não estar gravando essa parte do vídeo, mas a verdade é que nós pagamos um valor a mais no ingresso para vir com o trenzinho e é horrível, é como se estivesse assim, carregando bicho. O negócio se balança o tempo inteiro, uma barulheira extremamente desconfortável, e, enfim, para o que se promete de visita ao Palácio de Versalhes, o palácio mais famoso do mundo, bem complicado para ser uma experiência assim incrível, fascinante. A única que não vai esquecer dessa experiência vai ser as minhas costas. O Grand Trianon foi construído em 1687, no local do antigo, que era o Trianon de porcelana, que o Luís XIV tinha encomendado em 1670 para o seu lazer. E aí é que vem a fofoca. Não era apenas para o seu lazer, era para desfrutar de mais intimidade e de discrição ao lado da sua amante oficial, aquela que era a favorita, que é a Madame de Montespan. Como fofoca na realeza ganha notoriedade e vai ficando cada vez mais interessante, a história foi ficando cada vez pior. No verão de 1688, o Luís XIV já tinha trocado de amante, que agora era a Madame de Maintenon. Aí, com uma nova amante, o Trianon bombando, ele pensou em uma nova decoração, tudo planejado nos mínimos detalhes, com essa pegada mais italiana e sedutora. O Grand Trianon é sem dúvida uma das construções mais refinadas de todo o domínio de Versalhes. O palacete de mármore rosa, também chamado de Trianon de mármore, tem proporções elegantes, inspiradas na arquitetura italiana, e é aberto diretamente para os jardins. Já exaustos depois de muito caminhar, muita mudança de tempo e de balançar bastante no trenzinho, meu time já estava arrasado, mas ainda havia muito o que ver lá no Grand Trianon. E logo que nós entramos, já fomos imersos numa exposição riquíssima, que é uma exposição bem pontual que aconteceu só entre os dias 19 de março até o dia 23 de junho deste ano, de 2024, que é uma exposição chamada Sedas Imperiais para Versalhes, coleção de móveis nacionais. Então, em fevereiro de 1810, o Napoleão, que havia expressado o desejo de reorganizar Versalhes, concedeu um fundo especial de 6 milhões de francos para esse fim. Ao mesmo tempo, as fábricas de seda de Lyon estavam passando por grandes dificuldades. O imperador queria fazer uma grande ordem para tirá-las dessa crise e dedicou-lhes então 2 milhões de francos.
ocorre é que entre os anos de 1811 e 1813, nada menos que 80 quilômetros de tecidos foram entregues pelos sedosos de Lyon ao grande grupo de móveis imperiais de Versalhes. A exposição que o Palácio de Versalhes e o Mobiliário Nacional estão oferecendo marca a história desse grande momento. A primeira parte da exposição discute o contexto histórico e econômico dessa encomenda especial. Amostras originais e documentos de arquivos ilustram o envolvimento de diferentes atores, desde o grande sedoso de Lyon até a meticulosa administração imperial, que nessa ocasião desenvolveu técnicas de verificação inéditas. Afinal, tudo tinha que ser de altíssima qualidade. A segunda parte é dedicada aos arranjos arquitetônicos considerados para Versalhes pelo próprio Napoleão. A exposição propõe, então, descobrir os projetos de decoração de Versalhes pelos diferentes sedosos de Lyon e o destino das sedas da grande encomenda de Napoleão. Os 80 quilômetros de tecidos entregues em 1813 e nunca utilizados durante o Primeiro Império testemunham a originalidade inesperada das cores e padrões escolhidos. A exposição apresenta um conjunto único de 120 sedas, de desenhos incríveis, bordadas, que reconstituem a história desse período. Esperamos que você tenha desfrutado dessa viagem histórica e esperamos você no próximo vídeo. Tchau!